Todos bem-vindos a The School of Greatness. Eu estou muito animado porque hoje temos um ser humano icônico aqui. Seu nome é Charles Koch. Ele é presidente e CEO da Koch Industry, uma das maiores empresas americanas de capital fechado, que emprega mais de 130 mil pessoas em todo o mundo. O senhor fez muito pela filantropia nos últimos 50 anos, em termos de apoio à educação, diferentes organizações, combate à pobreza, pesquisa política. Há muitas coisas diferentes relacionadas a problemas sociais. Você tem muitas organizações sem fins lucrativos. Você tem muitos diplomas do MIT. Também é um cara do interior do Kansas. Bem pé no chão. Estou muito grato por sua presença aqui. Você tem um novo livro chamado Believe in People, Bottom-up Solutions for a Top-down World. É muito inspirador. Li boa parte dele. Fiquei muito motivado pelos princípios e pelas histórias, pelas pessoas que você cita ao longo do livro, o que é muito bom. E você diz, Charles, cada um de nós pode fazer uma grande diferença quando acreditamos nas pessoas. Você disse uma vez. O ponto central de nossa filosofia é que todos têm um dom, todos podem contribuir se forem capacitados e esse é o segredo. Se tivermos uma sociedade, instituições e pessoas que capacitem os outros, que permitam que elas encontrem seus dons para transformá-los em habilidades valiosas e aplicá-los de forma que permita que tenham sucesso, contribuindo com os outros, veremos como isso é simples. E o problema é que você precisa de uma sociedade que seja relativamente baseada em princípios de direitos iguais e benefícios mútuos, em que as pessoas tenham sucesso ajudando as outras e que todos tenham oportunidade de realizar seu potencial. Isso é utópico, não há nenhuma sociedade que tenha sido perfeita nisso, mas mesmo aquelas que ao longo da história tiveram um pequeno grau disso, o que essas pessoas, que ninguém suspeitava que pudessem fazer algo relevante, fizeram coisas extraordinárias e mudaram sociedades. Então, é isso que tentamos fazer, encontrar essas pessoas para resolver um problema, eliminar uma injustiça e, em seguida, apoiá-las e combinar nossos recursos com os delas para que possam fazer ainda mais, ajudar ainda mais pessoas. Eu chamo isso de aplicar os princípios no progresso humano. Isso envolve três coisas diferentes, pois requer acreditar em si mesmo, acreditar em outras pessoas, capacitá-las, de baixo para cima, e fazer com que elas percebam que ninguém é bom em tudo. Todos nós somos bons apenas em algumas coisas, precisamos nos associar às pessoas que tenham capacidades complementares. Isso remete à filosofia de Frederick Douglass, que fez dele um grande empreendedor social, de se unir a qualquer pessoa para fazer o certo e a ninguém para fazer o errado. Então, essas são algumas das nossas diretrizes, mas, como eu disse, o ponto de partida de tudo isso é reconhecer que todos podem participar, todos podem contribuir e ter sucesso. Então, eu estava decepcionando meu pai e ele Aos 6 ficou anos, você não estava comigo. trabalhando duro o suficiente aos 6. Isso durou 20 anos a partir do momento que descobri meu dom. Pode ser uma história interessante. Quando eu descobri, eu estava na 3ª série e a professora estava colocando exercícios de matemática no quadro e é incrível que você lembra do momento de virada de chave. Eu disse a mim mesmo, por que ela está colocando esses problemas no quadro? As respostas são óbvias? Olhei ao redor da sala e elas não eram óbvias para mais ninguém. Esse foi o ponto de partida para descobrir o meu dom e depois eu aprendi. Ok, eu tenho aptidão para matemática e outros conceitos abstratos, e isso inclui os princípios da ciência e os princípios do progresso humano, como você vê. De qualquer forma, eu levei 20 anos desde que descobri isso para realmente aplicar, para permitir que eu desenvolvesse essa habilidade e a usasse para contribuir, para que eu pudesse acreditar em mim mesmo. Então, eu tive outro desses momentos. Eu estava fazendo a prova final, eram 10 perguntas, respondi todas e tirei 100. Então, meu amigo disse, por que você respondeu 100? Você só precisava responder 7 para passar. Eu disse, agora estou vendo o problema. Se você não usar sua capacidade para dar o melhor de si, está indo para um beco sem saída. Muitos desses jovens acabaram em um beco sem saída. Então eu disse, eu tenho que começar a me dedicar.
Então minhas notas melhoraram, eu entrei no MIT pensando que minha aptidão era adequada para a engenharia. Bem, como você disse, eu obtive 3 diplomas em engenharia lá e descobri que eu era um péssimo engenheiro. Eu era bom nos conceitos subjacentes, mas ao usá-los para fazer coisas e operar coisas, eu sempre estragava tudo, então pensei, o que eu faço? Ok, preciso encontrar um lugar para trabalhar onde eu possa experimentar, tentar, errar, encontrar algo que eu me encaixe, encontrar algo em que eu seja bom, que eu possa aplicar essa aptidão que me permita contribuir. Então eu disse, bem, eu quero ser um empreendedor. Eu tinha amigos e professores no MIT que estavam abrindo empresas e eu disse, ok, vou encontrar um que me aceite, posso investir com eles e trabalhar lá, e esse será meu início como um empreendedor. Eu estava conversando com amigos e professores sobre isso. A propósito, investimos com eles mais tarde, mas não fui trabalhar para eles porque meu pai me chamou. Tínhamos uma pequena empresa, o negócio principal era um sistema de coleta de petróleo no sul de Oklahoma. Ele disse, filho, eu gostaria que você voltasse e se juntasse à empresa, você já tem toda essa experiência. Eu pensei, nossa, por mais duro que ele tenha sido comigo, eu não queria mais nada daquilo, eu queria ser independente. Então, ele me ligou um pouco mais tarde e disse, filho, como você sabe, minha saúde está debilitada. Eu não estou conseguindo administrar a empresa. Ela não está indo bem e eu não tenho muito tempo de vida. Então, ou você volta e administra a empresa, ou eu terei que vendê-la. Ele disse, eu deixarei que você administre parte dela sem nenhuma interferência minha desde o primeiro dia. A única coisa que quero saber é se você decidir vender essa parte da empresa. Então pensei, eu não vou receber uma oferta empresarial melhor do que essa, e ele foi absolutamente fiel à sua palavra. Estava em um estado ruim o suficiente para que, mesmo sabendo pouco, eu conseguisse fazer melhorias substanciais, e ainda assim me sentia vazio, ou algo estava faltando, e, como disse Maslow, o que você pode ser, você deve ser. Se você não estiver usando plenamente suas capacidades e realizando seu potencial, você será infeliz, mesmo que seja bem-sucedido externamente. E isso se aplica a mim, então eu disse, bem, o que eu faço? Tenho que fazer alguma coisa? Então eu me dediquei a aprender os princípios do progresso humano. Eu li tudo que tinha alguma relação com isso, seja filosofia da ciência, filosofia, economia, antropologia, sociologia, etc. Vários. E li tudo de todas as perspectivas diferentes. John Stuart Mill disse, se você conhece apenas o seu lado do caso, você conhece pouco do outro. E eu descobri que isso é verdade. Se você não conhece os argumentos contra aquilo que acha certo, você não sabe realmente, você apenas aceitou. Então, você precisa se desafiar. Você disse que começou a ficar obcecado em aprender a ler sobre essas ferramentas e princípios e conceitos para ajudá-lo a se tornar a melhor versão de si mesmo, né? Quais seriam 3 ferramentas mais importantes que você aprendeu, seja aos 27, ou 40, ou 85? Quais foram essas 3 ferramentas que você gostaria de ter conhecido antes e que te ajudaram no seu crescimento pessoal? Para que eu me sinta bem comigo mesmo, e isso é verdade hoje aos 85, é como posso contribuir? E a maneira de contribuir é usar os meus dons, me concentrar nas áreas em que minhas habilidades podem dar a maior contribuição, certo? Então, como posso desenvolvê-las? Bem, eu acabei perdendo 20 anos nisso. Se eu tivesse desenvolvido uma paixão aos 10 anos de idade ou algo assim, ou aos 18, ao invés dos 27 anos, para encontrar essas ferramentas conceituais que eu pudesse usar, porque assim que eu aprendi um desses princípios, os princípios que li ao longo da história realmente capacitaram as pessoas e moveram a sociedade em direção à igualdade de direitos e ao benefício mútuo. Descobri que funcionava. Nossa, essas ideias funcionam? Então, a primeira coisa é isso, você precisa perceber que, ok, você é bom nisso, não significa que seja bom num monte de outras coisas. Então, não comece a pensar que você é mais inteligente do que outras pessoas ou algo assim.
Uma outra coisa que eu estudei foi a teoria das inteligências múltiplas, que diz que existem essas inteligências discretas, com a qual eu não concordo da forma como foi escrita, mas que tem um elemento de verdade. Então, se você perceber isso, vai pensar, tudo bem, sou bom em certas coisas e não sou bom em outras coisas. Se eu quiser contribuir, eu não posso fazer tudo ou eu vou fazer uma bagunça, então eu preciso fazer parcerias com pessoas. Sempre que eu encontrei os parceiros certos, que eram bons em todas as outras coisas que precisavam ser feitas e que eu não era, foi um sucesso. Quando eu não tive bons parceiros e tentei fazer tudo sozinho, fracassei. Para mim, muitas pessoas têm capacidades muito mais amplas do que aquelas que eu tenho, mas as minhas são muito boas nessa única área e se eu me mantiver fiel a ela, para realmente contribuir, você se concentra em criar valor para os outros. Você se concentra na capacitação de baixo para cima, e é isso que fizemos com nossos funcionários. Por exemplo, em nossa empresa, a primeira tarefa de cada supervisor em todos os níveis, incluindo eu, é ajudar o pessoal a se autorrealizar. Na verdade, em nossos princípios orientadores, o número 8 é a autorrealização. Eu adorei isso. Você tem isso no livro, né? É ótimo. Então nós não estamos brincando com essas coisas. Descobrimos que quando fazemos isso e com a tecnologia atual, é muito mais fácil, porque é mais fácil dar a eles ferramentas para que possam ser empreendedores, para que tenham iniciativa própria. Agora, em todas as reuniões, a primeira coisa que eu quero que eles digam é, ok, quais são as inovações? De onde elas estão vindo? Elas estão vindo de pessoas da linha de frente que fazem o trabalho? Não de você, do líder, mas Não. de... Bem, de fato, o que eu faço, se tem uma ideia do que devemos fazer, ok, devemos fazer essa aquisição, ou precisamos dessa estratégia, ou algo assim, a primeira coisa que faço é dizer, ok, eu tenho o conceito, e essa é a teoria de Popper sobre os métodos científicos, a verdadeira ciência. É chegar a uma proposta testável e depois não sair por aí tentando encontrar coisas que a dando sustentem, apoio, mas procurar e encontrar coisas que a enfraqueçam, que mostrem suas falhas. E eu reúno um grupo de pessoas com todos os diferentes fatores de sucesso do empreendimento que tenho em mente para apontar as falhas do ponto de vista delas. Sempre chegamos a uma resposta melhor do que aquela questão pela qual eu comecei. E isso dá poder a todos, então cada supervisor deve ajudar seu funcionário a encontrar o seu dom. E depois, quando ele descobrir o seu dom, trabalhe com ele para criar uma função em torno dele, em vez de dizer, ok, temos essas funções, vamos colocar você em alguma delas. Normalmente alguém em uma função é bom em metade dela, mas tem dificuldade com a outra, e você dá esse feedback e assim por diante. É como se eu trabalhasse em uma companhia de ópera e fosse o gerente de negócios. Talvez me saísse muito bem, mas então o tenor adoece e eles me fazem cantar como tenor. Eles poderiam me treinar, me dar feedback até o fim dos tempos, mas eu fracassaria e a companhia de ópera fracassaria. Então foi isso que aprendemos e em seguida fornecemos a eles ferramentas e autonomia para que pratiquem isso, se animem e façam inovações. Você era um barítono? Sou um sem tom. Sem tom. Você não é cantor, você deixa isso para sua esposa, né? Sim, e a minha filha. Eu tô curioso. Por que enfatizar tanto a autorrealização em sua cultura, nos seus negócios? De que outra forma a gente pode aprender a nos autorrealizarmos se não estivermos procurando por essas coisas? Como é que a gente incentiva alguém se essa pessoa não está procurando crescer, não está procurando descobrir seus dons, se ela só quer continuar fazendo o que ela já faz? Como é que a gente incentiva e cultiva isso? Não, essa é uma ótima pergunta e ela vai direto ao ponto. O que todos nós fazemos, se aprendemos uma maneira de fazer as coisas e ela não está funcionando bem, tendemos a duvidar duas vezes. Vamos fazer de novo o que não funciona. A única maneira de as pessoas estarem dispostas a assumir o risco e se esforçar para aprender uma nova maneira é se você puder convencê-las que há uma maneira melhor. Isso tornará sua vida melhor, vai dar mais significado para a sua vida, vai ter mais sucesso, vale a pena o esforço e assim recrutamos basicamente em duas dimensões. A primeira é
ou você está motivado pela contribuição, ou se sua motivação for negativa e você quiser progredir, manobrando e mostrando que os outros funcionários são ruins, que você é melhor do que eles, ou falsificando os números ou outras coisas. Nós já tivemos esses casos. Nossa, isso é um veneno. É um câncer, né? Rapaz, essa é uma boa maneira de dizer isso. É um câncer absoluto. Mas a primeira coisa é, eles estão motivados pela contribuição? Depois, a segunda é, eles têm talento? Não se trata de credenciais, nem de onde estudaram ou se estudaram. Isso não nos interessa. Você tem um talento que nos permitirá fazer um trabalho melhor na criação de valor para todos os nossos grupos constituintes, começando pelos clientes, funcionários, fornecedores, comunidades e sociedade, e depois nos ajudará a nos transformarmos continuamente para fazer isso cada vez melhor, melhor e melhor. É uma bela maneira de recrutar. Ah, sim, nós não... recebemos pessoas aqui, elas se dedicam a isso, e nós falamos muito sobre autorrealização com os nossos funcionários, e eles dizem que quando realmente pegam o jeito e começam a inovar e ter autoridade para fazer mais e experimentar mais, tentar coisas novas. Uau! Agora meu trabalho é divertido. Certo. Eu estou adorando, em vez de ser cansativo. A tecnologia está realmente ajudando com isso. Agora você pode automatizar, e assim podem descobrir como usar automação para coisas novas. E agora podemos parar de fazer isso porque podemos cortar em 2 etapas. Isso é lindo. É fabuloso. Bem, você pode perceber que eu fico animado com isso. Então, essa é a mesma abordagem que usamos na nossa comunidade filantrópica, a Stand Together. Mais uma vez, não dizemos, ok, nós da Stand Together temos todas as respostas. Nós procuramos empreendedores sociais que passaram por um problema ou estiveram perto de um problema, seja um vício, a prisão, a pobreza, um sistema educacional ruim, uma escola ruim, e descobriram uma maneira melhor de realmente capacitar os alunos em vez de simplesmente afastá-los dessa escola de tamanho único, ensinar para testar, ajudá-los a se capacitar. A mesma coisa em todas as áreas, todas as principais instituições, trabalhando para encontrar esses empreendedores sociais e capacitá-los para fazer ainda mais e, em seguida, aumentar a escala, porque, como eu disse, acho que o que mudou as sociedades no passado foi o fato de haver um número suficiente dessas pessoas que se transformaram e se tornaram empreendedores sociais, e o número suficiente deles mostrará que é uma maneira melhor, mostrará que a pessoa que é apenas um trabalhador pode ter ideias, abrir uma empresa e fazer coisas incríveis. Veja o caso dos irmãos Wright. O governo estava apoiando um grande projeto para construir aviões e os irmãos Wright, mecânicos de bicicleta, eles descobriram a solução. Muito antes e muito mais barato do que com esse esforço bem credenciado. Esse é o problema com essa coisa de cima para baixo. Você pensa, ok, nós sabemos quem é inteligente e quem não é, e vamos dar a eles a autoridade para fazer isso, o resto de vocês apenas calem a boca e vão fazer seu trabalho. Descobrimos que não é possível saber com antecedência. Veja o caso de Einstein, ele não foi aceito na universidade, se tornou um examinador de patentes. Você pode seguir exemplos e histórias, e isso é fabuloso. É por isso que eu estou tão animado, pois vejo isso toda vez que vejo alguém se capacitando e transformando a sua vida, sabe? Essa é a validação da minha vida inteira. E eu não tenho palavras para descrever o número de ex-funcionários que me escreveram ou vieram falar comigo e disseram: o que eu aprendi aqui não é apenas mais um aprendizado acadêmico, mas sim a prática e a percepção disso, se concentrando na criação de valor para os outros em vez de sempre dizer: o que eu ganho com isso? Porque se você ajudar os outros, eles vão ajudar você. Com certeza. Se você não ajuda os outros, todos querem que você fracasse. Quando você ajuda, eles querem que você vença. Assim, você desenvolve essa cultura de benefício e assistência mútuos. Muito bom. Você está falando minha língua, falando sobre os irmãos Wright. Eu sou de uma pequena cidade em Ohio, então você está falando de algo que eu entendo. Falando sobre crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal no local de trabalho. Quais são as principais chaves para autorrealização? Começando a acreditar em si mesmo
E como alguém pode acreditar em si mesmo se tudo que faz é duvidar de si mesmo? Eles acham... Era assim que eu estava. Eu levei 20 anos e é por isso que escrevemos esse livro, para ajudar as pessoas a não levarem 20 anos. Precisamos que as escolas sejam orientadas, que as empresas sejam orientadas também. A maneira como elas fazem isso é conseguir sucesso. Uau! Elas veem outras pessoas que não estavam indo bem e conseguiram a função certa, com o supervisor certo que está ajudando a capacitá-las. Então é uma capacitação de baixo para cima. É disso que se trata o empreendedorismo social, como Scott Trode, que foi viciado por 10 anos, e ele descobriu que ao frequentar a academia e encontrar outras pessoas que tinham o mesmo problema e se ajudavam uns aos outros, ele disse, bem, eu vou criar uma organização só para fazer isso. E ela se chama The Phoenix, e que é cada vez maior, nome pois para é. isso. E sua taxa de sucesso é enorme. Eu acho que é o dobro da taxa de sucesso de qualquer outro método de que temos conhecimento Uau. para curar o vício. E é justamente essa combinação de comunidade e apoio mútuo. Eles fazem caminhadas e escaladas juntos. Eles praticam boxe juntos, fazem ginástica juntos, para que as pessoas vejam que eles são capazes de fazer isso. Então lá existem pessoas para ajudar eles, não apenas para falar disso, mas para fazer. Esse é o segredo. Fazer isso em comunidade, assim você terá uma comunidade de apoio que realmente vai te ajudar a sair e viver, não apenas existir. É. Então, acreditar em si mesmo é a primeira coisa, encontrar o seu dom e depois encontrar o sucesso dentro do dom e vai te ajudar a conhecer mais em si Sim. mesmo e acreditar mais em si mesmo. Qual que é a próxima chave para a autorrealização? Bem, sim, ter isso, ter mentores, ter pessoas, esses empreendedores sociais que se dedicam para capacitá-lo. Como o Chad Hauser, eu não sei se você já leu sobre ele, está tudo no meu livro. Ele era um bem-sucedido chefe de cozinha e dono de restaurante. Ele entrou em contato com algumas dessas crianças no reformatório e que eram chamadas de crianças descartáveis. E ele disse, isso é ofensivo para mim, ninguém é descartável. Eu vou criar um restaurante com uma equipe totalmente formada por essas crianças. Uau. E depois que saírem do reformatório, eu vou mostrar que eles podem sim ter sucesso. E então, quando as pessoas forem lá e receberem um ótimo serviço, ótima refeição e uma ótima atmosfera dessas crianças descartáveis, isso vai mudar a mentalidade delas. Então, você abre a mente das pessoas e é assim que as sociedades mudam. Temos que mostrar um caminho melhor. Temos isso acontecendo em várias áreas. E só precisamos ampliar e celebrar mais para que mais pessoas vejam isso, porque descobrimos, como você pode ver, que as pessoas que endossam esse livro não são apenas um grupo, são pessoas de todas as esferas da vida, de todas as convicções diferentes. Eu não sei se isso está certo, mas eu acho que a Forbes te listou como a 11ª pessoa mais rica do mundo. Tenho certeza que isso sobe e desce. Eu não Como é acredito que- nisso. Não acredito nisso. Como é que alguém se mantém humilde tendo tanto dinheiro e estando numa lista de 11 ou 100 ou qualquer coisa? Como se mantém humilde quando acumulou tanta riqueza e construiu uma empresa com mais de 130 mil funcionários em todo o mundo? Como é que você faz isso? Bem, eu sou como Martinho Lutero, aqui estou, não posso fazer outra coisa. Para mim, a primeira pessoa a quem você tem que agradar é a si mesmo. E todas essas coisas externas, você tinha todo esse dinheiro, conseguiu tudo isso, grande coisa. O Certo? que me interessa é o que eu vou realizar amanhã. Será que eu vou ajudar alguém amanhã? Maslow disse que para se autorrealizar é preciso haver sinergia, uma fusão entre o egoísta e o altruísta. Ou seja, tudo bem, eu vou dedicar a minha vida para ajudar e melhorar a vida dos outros, mas vou concentrar as pessoas onde houver um espírito de benefício mútuo. Talvez seja a minha autoestima que esteja se beneficiando, mas isto é tudo o que eu preciso agora.
Não preciso de mais dinheiro ou coisa assim, mas eu preciso de dinheiro para ajudar as pessoas a se capacitarem. É assim que uso o meu dinheiro. Veja todas as críticas que recebo. Você acha que eu estou fazendo tudo isso para receber elogios? Eu descobri que isso não rende elogios. As pessoas se sentem ameaçadas por isso, têm inveja, ou seja lá o que for. Tudo que você consegue são mais ataques, mas estamos descobrindo que à medida que as pessoas aprendem, funciona, e se fizerem isso, elas se sentirão melhor consigo mesmas e terão uma vida melhor. É o que Viktor Frankl disse. Cada vez mais as pessoas têm os meios para viver, mas não têm sentido para viver. Ou Bob Dylan, aqueles que não estão ocupados nascendo estão ocupados morrendo. Então, se você está apenas sentado contando o seu dinheiro, o que significa? Isso não é uma vida. Como você lida com críticas e ataques, julgamentos sobre as decisões que você toma ou vai tomar? Como é que você internaliza e não permite que isso te consuma nem afete a sua autoestima? Eu internalizo o método científico de Karl Popper e isso significa que você quer as críticas. Você espera que todas sejam construtivas para te ajudar, mas percebo que muitas delas são apenas para tentar me calar e me diminuir, mas isso parece que não funciona para eles. Mas mesmo assim, quando eles estão atacando, por que estão atacando? Talvez possamos encontrar um ponto em comum, como no caso de Van Jones. Ele liderou a manifestação contra nosso primeiro evento em Palm Springs. Ele estava lá liderando fisicamente a manifestação, nos odiava. Quando começamos a trabalhar na reforma da justiça criminal, estávamos procurando pessoas que pudessem trabalhar com isso e ele estava interessado. Então nós o chamamos e ele disse, sim, eu vou. Como o Frederick e eu gostamos de qualquer pessoa que faça o que é certo, até eu vou trabalhar com vocês. Assim ele se tornou um bom parceiro de nosso consultor jurídico geral. Eles estavam juntos na TV falando sobre a ótima parceria que nós tínhamos. Sobre isso ele disse, eu costumava pensar que todas as pessoas do outro lado dessas questões eram más, questões pelas quais eu era apaixonado e todos do meu lado eram bons, mas eu encontro pessoas boas e más em ambos os lados. Há pessoas boas do outro lado, elas só têm uma perspectiva diferente de como ajudar as pessoas, então isso não as torna más. Significa que devemos trabalhar juntos, juntar nossas cabeças, porque ideias diferentes, como eu disse, eu encontro o tempo todo, capacidades complementares, compartilhamos ideias e chegamos a uma solução melhor. É assim que fazem inovações. Foi o que disse Newton, se eu enxergar mais longe porque estou sobre os ombros dos gigantes, eu não inventei todas essas coisas. Eu encontrei novas maneiras de juntá-las. É incrível, é. Você flui. O que você diria que é a diferença entre uma mentalidade rica ou uma mentalidade pobre? É uma forma de pensar, é uma maneira de agir, de ser e fazer? Qual a diferença entre essa mentalidade de ricos e pobres? Em um mundo ideal, aqueles que são ricos ficaram ricos porque fizeram um excelente trabalho ajudando os outros. Você inventou a cura para o câncer, você diz, bem, não queremos que ninguém seja rico. Bem, você não quer que as pessoas inventem coisas e tenham ideias? Você não quer que Thomas Edison seja bem-sucedido? Ele que inventou todas essas coisas que tornam nossa vida melhor? O que não queremos é que as pessoas fiquem ricas manipulando o sistema, tentando limitar a inovação, limitando a concorrência. Todas essas coisas que vemos acontecer em nosso sistema é o que chamamos de compadrio e protecionismo. É por isso que somos contra tudo isso, mesmo que faça-nos ganhar dinheiro. Nós queremos um sistema, como eu disse, um sistema de direitos iguais e benefícios mútuos em que as pessoas tenham sucesso, ajudando umas às outras. Então, em um mundo ideal, essa é a diferença, mas esse potencial está em todos. Mas, para muitas pessoas hoje, isso é porque foram pessoas descartáveis. Ninguém acreditava nelas. Com essa mentalidade de cima para baixo, ok, vamos dizer o que fazer da sua vida. Nós vamos te dar dinheiro e você vai ficar bem, então sua pobreza, ela será menos dolorosa. Já em nosso trabalho, se você capacitar as pessoas, todos poderão sair da pobreza, porque todos podem contribuir. E como podemos encontrar uma maneira de ajudar as pessoas a contribuir? Minha esposa e eu começamos uma organização aqui em Wichita chamada
Youth Entrepreneurs há 30 anos. Ela funcionava em uma escola aqui em Wichita que ficava em uma área pobre. E entre essas crianças, bem, eu vou contar a história de uma chamada April. Isso foi depois de alguns anos de trabalho. E, bom, eu vou te contar uma coisa. O programa aqui é o que chamamos de educação tridimensional. Ou seja, é prático, não se trata apenas de sala de aula, é fazendo. Começa ajudando a encontrar seu dom, depois como transformar em habilidades de valor, e a seguir usar isso para ter sucesso ao contribuir. Nós ajudamos as pessoas a iniciar o seu próprio pequeno negócio. Então, para aqueles que têm o melhor plano de negócios, nós damos algum capital inicial, não muito, talvez $1.000 ou mais, para que possam começar, e eles começam a fazer isso. E aqueles que têm os melhores desempenhos discursam na formatura. Nunca vou esquecer o discurso de uma garota, April. Ela disse: cresci em uma região horrível, minha mãe era uma viciada, o meu irmão havia sido baleado, minha irmã estava na prisão, e eu achava que não tinha esperança. Por isso, eu fui reprovada em tudo no ensino médio. Então, ouvi falar de um curso em que eu poderia ganhar algum dinheiro. Bem, eu gostaria de ganhar algum dinheiro. Então, eu entrei lá e descobri, uau, eu preciso de um plano de negócios vencedor e um negócio bem-sucedido. Uau! Então, eu tenho que aprender a ler, escrever e apresentar. É melhor eu começar a fazer isso. Depois de eu tiver um negócio, preciso fazer contas para saber o que está funcionando e o que não está. E se eu quiser clientes e funcionários, preciso aprender a tratá-los com respeito. Isso mudou toda a minha vida. Eu passei de reprovada para aquela que tira as melhores notas. Depois ela conseguiu uma bolsa de estudos para a faculdade e eu não tive mais notícias, mas ela tinha seu próprio negócio bem-sucedido. Então, vimos essa história. Posso contar dezenas de histórias como essa. E essa é a diferença, essas pessoas que cresceram nessas áreas onde há um sistema educacional muito ruim, um sistema de justiça criminal ruim e outros problemas, como as pessoas da comunidade ferindo umas às outras, tiroteios em carros e coisas assim, todos ficam com medo. Então eles entram para gangues por autodefesa, temos que ajudá-los, e é o que fazemos. Temos empreendedores sociais trabalhando nisso que estão transformando vidas. Como um ex-atleta, eu sou um grande fã disso. De pensar nos resultados que eu quero criar no campo de futebol, na quadra do basquete. Sempre gostei muito disso. Todas as manhãs eu pensava, o que é que eu quero criar hoje? Como é que eu quero ser quando isso acontecer? Como é que eu quero responder e agir? Então, para mim, essa visualização é muito poderosa na minha vida. É um processo muito bom. E isso é algo que você faz nos negócios, né? Nas relações, nas negociações. Quando você está prestes a negociar alguma coisa, você visualiza o resultado. Como é que isso acontece na sua vida? Bem, Se acontece. sim. Como eu diria, no futebol seria uma imagem de um jogador de xadrez e iria analisar, ok, jogadas, pés abaixo, e se meu oponente fizer isso. Então, esse é um método diferente, eu não tenho isso. Mas eu tenho um para, ok, quais são os princípios envolvidos aqui? Quais são os conceitos? E, ok, o que precisamos fazer para aplicar esses conceitos, aplicar esses princípios, porque quando violamos esses princípios básicos do progresso humano, nós fracassamos. Não achamos que estamos fazendo isso porque estamos fazendo as coisas sem pensar e podemos usar as palavras certas e tal, mas não estamos seguindo os princípios. Por isso nós precisamos ter constantemente essas verificações e porque precisamos dessa cultura de desafio para todos. Então, se você é um supervisor aqui e seu pessoal não está te desafiando, nós dizemos, eu vou te ajudar. Se não obtém o conhecimento deles, você não pode ter sucesso, não se estiver usando apenas o conhecimento. As pessoas que estão fazendo o trabalho veem o desperdício e veem maneiras melhores que eu nunca vou ver, e nem mesmo você, como um supervisor imediato verá. O que deve ser visualizado é como podemos capacitar melhor nosso pessoal para que encontrem respostas além das minhas. E essas são as coisas em que eu penso. Quando você tinha 20 ou 30 anos, você
sonhava ou imaginava que essa seria sua vida agora, seus negócios e ideias e suas ONGs seriam assim? Isso chegou a ser um sonho para você? Você pensava, eu quero ganhar dinheiro, ter uma família? É por isso que eu digo que essa filosofia e esses conceitos me permitiram alcançar mais do que jamais sonhei. Eles transformaram totalmente a minha vida. Criamos nossos filhos com essa filosofia sobre a qual fala no livro. Isso é muito poderoso. E ter o luxo de ver o que isso fez pela vida de tantas outras pessoas é simplesmente... Como você pode ver, eu estou muito feliz com isso. Você falou sobre seus filhos, né? Sei que você tem uma boa relação com eles. Para todos os pais que estão ouvindo, assistindo, e que tiveram algum sucesso, abundância financeira na vida, como é que você não estraga os seus filhos quando você tem riqueza? Como é que você os mantém humildes, com o pé no chão, trabalhadores e comprometidos com o crescimento e autorrealização quando eles têm tudo na ponta dos dedos, quando eles querem ter? Aprendi essa lição com meu pai. Ele era um exemplo de integridade, humildade, tratamento respeitoso com os outros, trabalho árduo e aprendizado contínuo. Ele dizia coisas como: filho, aprenda tudo o que puder, você nunca sabe quando isso será útil. E ele falava sobre cada uma dessas questões e as colocava em prática. Ele trabalhava o tempo todo, assim como eu. E quando não tratávamos alguém com respeito, ou se estivéssemos esperando na fila de um filme juntos e dizíamos: olha, aqui está meio vazio, talvez dê para passar. Rapaz, ele vinha e nos agarrava: voltem para o fim da fila. Uau! Ele era um urso. Se você se gabasse de alguma coisa, cara, você levava uma surra. E se você falasse mal de alguém, cara, eu levei boas cintadas algumas vezes. Então ele disciplinava bastante, né? Já nós não fomos tão rígidos com nossos filhos, mas falávamos sobre isso todos os dias. Por exemplo, a escola tinha os 5 votos: amor, coragem, fé, honra e lealdade. Então, todas as noites no jantar, eu pedia para que cada um escolhesse qualquer um desses 5 e falassem sobre, ou seja, que pudessem exemplificar isso com um exemplo específico, exemplo prático. No início eram novos, então choravam. Isso começou na primeira série. Eles fizeram e foi um pouco intimidador, mas depois que eles começaram a se envolver, é como nossos funcionários, ok? Você vai ajudar os outros a ter sucesso, vocês vão criar valor para os outros. E, obviamente, nossos melhores clientes são aqueles que retribuem e nos recompensam por isso. Depois isso mudou. Todos os domingos à noite, eu levava eles para minha biblioteca e reproduzia uma fita durante 10 minutos, seja de Maslow, Aristóteles, Iac, todas essas disciplinas que eu havia aprendido. Eu assistia as fitas com eles por 10 minutos, sabia que era o tempo de atenção máximo deles. E então, depois disso, tínhamos uma discussão. E minha filha percebeu isso, ela estava disposta, estava fazendo isso. Meu filho não, ele era mais como eu. Me deixe brincar, papai. Sim, tenho coisas importantes para fazer. Mas ele conseguiu e agora, por causa disso e desse negócio de descobrir seu dom e depois desenvolvê-lo e usá-lo para ajudar, os dois estão fazendo isso. Meu filho abriu uma empresa aqui chamada Koch Disruptive Technologies e agora ele tem investimentos em cerca de 10 empresas. Fazemos isso por meio da filosofia de benefício mútuo, porque há todo esse dinheiro em busca de tecnologias quentes, mas somos um parceiro preferencial, pois dizemos que temos esses negócios e em alguns deles será uma boa área onde você pode aplicar isso. Então nosso pessoal vai trabalhar com você para mostrar como funciona melhor, porque vão ser eles que aplicarão. Isso é o que chamamos de Koch Labs. Então, consideramos todos os nossos negócios, laboratórios, os Koch Labs. Depois, na Stand Together, ele construiu relacionamentos com diversos empreendedores de tecnologia, vários empreendedores. E agora eles estão trabalhando conosco no Stand Together, porque ganharam dinheiro e querem dar sentido às suas vidas. E podemos ajudá-los a encontrar suas paixões e onde podem fazer a maior
contribuição. Então ele fez isso muito além do que eu poderia fazer na idade dele. Nossa filha, bem, ela ficou frustrada por muito tempo, assim como eu, pois não conseguia encontrar o seu caminho. Agora, ela criou uma organização chamada Unlikely Collaborators. Eles se reúnem e ela encontra pessoas que estão frustradas com alguma coisa, que têm um problema, que talvez sejam amargas. Então, elas passam por algumas sessões. Bem, ela começa contando todos os seus problemas e fracassos. E é claro, isso faz com que elas se abram e falem sobre isso. Ela se dedica totalmente em ajudar as pessoas e ela está trabalhando conosco. Ela está nos ajudando a mostrar o que aprendeu sobre como ajudar as pessoas de maneiras que ainda não usamos. Eu tô curioso, o que é inegociável para você no dia a dia? Você tem uma lista de coisas que são inegociáveis para você? Talvez levantar num determinado horário, fazer uma caminhada ou comer algum determinado alimento. Tem algo assim que você faz? Sempre tem um abraço, um beijo na esposa? Tem alguma coisa que você faz Sim, eu sempre de trabalho forma minha mente e meu inegociável? corpo todos os dias. Todos os dias aprendo algo que vai me ajudar a contribuir. Vou encontrar uma maneira de contribuir e vou me exercitar. Porque preciso ficar em forma para fazer tudo o que eu estou fazendo. Essas são as minhas prioridades atualmente, é isso que me mantém vivo. O que você acha que falta na sua vida? A capacidade de melhorar a nossa sociedade em uma direção de direitos iguais e benefícios mútuos, em que as pessoas se ajudem mutuamente, porque ela ficou tão dividida, e com esses ataques ad hominem, e ninguém fala sobre isso, como dissemos. Ok, vamos encontrar maneiras de trabalhar juntos para capacitar as pessoas, ajudar as pessoas a crescer, especialmente aquelas que estão começando do nada. Em vez de apenas uma faculdade, certo, bem, todos os empresários da comunidade se reúnem, vamos tornar essas regras tão rígidas que essas pessoas que estão começando não poderão competir conosco. Isso é monstruoso. Então, essa é uma de nossas principais questões. Temos que nos livrar de regulamentações como essa, que são protecionistas e clientelistas, que retêm as pessoas e desaceleram a inovação, enfraquecem a concorrência e as oportunidades. É difícil superar tudo isso e fazer com que tudo aconteça de uma forma poderosa. Sim, e essa é a minha maior frustração. Eu gostaria de acenar com uma varinha mágica e fazer com que isso acontecesse. Eu não sou utópico. Nós nunca seremos perfeitos. Se pudéssemos avançar 10% nessa direção, como ler a história, isso seria uma mudança enorme, apenas 10% de melhoria nesses princípios do progresso humano. Eu tô curioso, qual é o maior medo que você teve que superar nos últimos 40 anos e qual é o maior medo que você ainda enfrenta hoje? Bem, meu medo é sempre de que amanhã eu não possa contribuir. À medida que envelhecemos, perdemos algumas de nossas capacidades. Eu vou perder algumas e não vou conseguir continuar contribuindo. Então, nessa hora, vai ser melhor eu me jogar na vala e me enterrar, porque vai ser o fim. Então, como é que você administra esse medo? Bem, a maneira como eu administro isso é contribuindo todos os dias. Se eu contribuir e ainda puder oferecer algo para ajudar e ainda estiver fazendo a diferença, então tá tudo bem, eu estou pronto para continuar. Agora eu preciso trabalhar para fazer isso amanhã e no próximo ano, se Deus quiser. Como é que você reage às pessoas que podem ter uma perspectiva de vida diferente da sua? Elas podem dizer, Charles, você trabalhou tanto por tanto tempo, não deveria relaxar e tirar férias, se aposentar e aproveitar a vida. O que é que você diz a respeito de quem vê as coisas de uma maneira diferente, em vez de querer fazer algo diariamente, aprender, crescer, trabalhar, se desenvolver e apoiar a comunidade? O que é que você tem a dizer a respeito dessa perspectiva? Tentamos ajudá-los a descobrir o que os apaixona. Porque todo mundo tem um caminho. Se eles virem injustiça ou problemas, ou se tiverem pessoas com problemas de saúde ou pessoas que passaram por momentos difíceis, ok, ajude eles a ver como podem se ajudar.
Não se trata apenas de dizer, ok, eu vou te dar dinheiro e você ficará bem. Não, é preciso ajudá-los a dar sentido às suas vidas. Nós temos milhares de empreendedores sociais com os quais trabalhamos, com os quais fazemos parcerias e dizemos, ok, aqui estão todas as coisas que estamos fazendo e depois vamos para reuniões com as pessoas que estão envolvidas nisso. Algumas estão morrendo, têm doenças terríveis e a única coisa que as mantém vivas é se sentirem bem com o que estão fazendo. Eu ligo no telefone para eles para saber como estão se saindo. Eles dizem, estou trabalhando nisso, rapaz, não é ótimo. Vou contar o que estamos fazendo. É isso aí, é ótimo. Você quer existir ou viver? É disso que se trata. Eu tô com você, cara, eu concordo. Seu irmão e parceiro de negócios faleceu recentemente, né, no ano passado. Qual foi a maior lição que ele ensinou a você em vida e sobre a vida? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que o que ele me ensinou foi sua integridade e também sua lealdade. Ele tinha um ponto de vista diferente do meu sobre muitas coisas. Vocês sempre falam sobre os irmãos Koch. Não, éramos duas pessoas muito diferentes, mas apoiávamos um ao outro, nos ajudávamos muito. E acho que isso mostra que pessoas muito diferentes ainda podem trabalhar juntas de forma que 1 mais 1 seja mais do que 2. E foi isso que fizemos. Ele nos apoiou o tempo todo, independentemente do desafio. Eu sei que você se apaixona cada vez mais por sua esposa desde que a conheceu, acho que há 51 anos atrás, né? Não tenho certeza. Bem, não, nós nos tornamos um casal há cerca de 53 anos. Eu acabei 53. demorando para jogar, por isso estamos casados há apenas 48 anos. Certo. 53 anos de conhecimento mútuo, eu li no livro que você está cada vez mais apaixonado por ela, que você se sente atraído por ela energeticamente mais e mais a cada dia. Ela é como um imã, né? Ela atrai você e atrai pessoas também. Sim. Com seu Ela é uma charme, líder carinho. natural. Quando se fala em inteligência múltipla, a capacidade dela de ler a si mesma e ler os outros é fenomenal. Ela pode conhecer alguém e fazer com que essa pessoa seja analisada ali mesmo, o que eu levaria 6 meses para conseguir. Certo. Então ela me ajudou muito. É o que eu digo, eu sou bom em uma coisa limitada e ela é boa em quase tudo, que eu não sou. Nós realmente nos ajudamos. Depois eu a ensinei, contra sua vontade, a começar com todas essas ideias e conceitos. Agora ela pode usá-los. Uau. Todos com quem ela está, ela adora jogar tênis. Os profissionais do tênis e outros jogadores, ela está lá ensinando todos os dias. Qual foi a maior lição que ela te ensinou e quando foi que ela te ensinou isso? Ela me ensinou quando eu estava namorando, porque eu estava realmente interessado nessas ideias, eu tinha uma segunda opinião. Então eu ia para um coquetel e gostava de entrar em um debate com alguém sobre todas essas coisas. Eu podia massacrá-los porque eles não entendiam nada sobre esse assunto. Então eu me sentia bem, mas ela me disse, seu idiota, você não vai convencer ninguém. Tudo o que você vai fazer é com que eles te odeiem. É esse o seu objetivo? Ok. E eu aprendi coisas como essa o tempo todo. E ela disse, ok, você tem esses amigos e outras coisas, você precisa de uma maneira de descobrir quando eles estão com problemas e então oferecer o seu apoio e mostrar que se importa com eles. Estava no meu próprio mundo de conceitos e princípios e pensando apenas nisso, e por isso nem reparava nos problemas deles, mas ela percebia. Então, ela fez com que eu mostrasse. O que você pode fazer? Sim. Há tantas coisas como essa da vida cotidiana que nos tornam humanos, e se você aprofundar demais nos conceitos, não será totalmente humano, então ela me torna humano. O meu pai era holandês, seu ditado favorito era, você pode dizer aos holandeses, mas não pode dizer muito a eles. E por isso não tínhamos expressão, não havia muito eu te amo e coisas do gênero. Sabíamos que eles gostavam de se preocupar conosco, pois faziam de tudo para nos ajudar a conseguir algo, mas não havia muito disso. Então, quando nossos filhos nasceram, eu não conseguia dizer eu te amo, eu dizia papai te ama.
Agora, eu posso dizer eu te amo para qualquer pessoa, qualquer um que eu goste. Então ela continuou me treinando continuamente. Bem, é muito difícil quebrar nossos velhos É hábitos. muito difícil. Isso requer trabalho ao longo do tempo. Ela é minha mentora nisso e me faz trabalhar nisso com o tempo para que eu mude os meus hábitos. Qual é a coisa que você mais gosta nela? Eu acho que ela é uma força da natureza. Ela é destemida, ela enfrenta qualquer um. Estávamos sentados ao lado do Schwarzenegger antes dele ser governador e ela o encontrou e disse: "Vocês, republicanos da Califórnia, são as pessoas mais burras que eu já conheci." Para o Arnold? Sim, o Arnold. O que ele disse? Como ele respondeu? Todo mundo tinha medo dele, mas ela não tinha. Ela estava indo atrás dele. Como ele reagiu? Ele foi ótimo. No dia seguinte, ele me disse que foi no Mike Milk and Cancer. Na conferência. Na conferência, ele me disse: "Rapaz, sua esposa é demais. Eu aprendi muito com ela." Uau, aí está. É assim que ela é. Não, ela é uma líder e destemida e tem um ótimo discernimento, uma ótima persistência. Você não precisa se preocupar com o fato dela estar encobrindo algo, escondendo seus sentimentos, ou a maneira como se sente. Está tudo lá fora. Porque ela é metade italiana também, então ela tem aquele espírito italiano, então temos o holandês e o italiano aqui. Para os jovens empreendedores que estão construindo um negócio, que começaram a acumular alguma renda extra, né? Que tem alguma poupança agora, que tem mais abundância, que podem satisfazer mais necessidades, que começam a construir um negócio, talvez uma pequena empresa que está crescendo, mas que tem alguns recursos financeiros extras. O que você diria serem os melhores investimentos que eles deveriam fazer? Deviam pensar em investimentos em termos de diversificação, investir de novo no negócio, investir no crescimento pessoal. No que é que as pessoas devem investir no geral? Ok, eu não sei se você viu meu livro anterior, que eu publiquei na primavera, chamado Transforming Coke Industry Through Virtual Cycles of Mutual Benefit. Essa é uma maneira longa de dizer que a forma como tivemos sucesso foi aplicando esses princípios do progresso humano para descobrir quais capacidades temos que criarão valor para os outros. Então, quais são as melhores oportunidades? As oportunidades que nos permitirão criar o máximo de valor com nossas capacidades e, em seguida, melhorar continuamente e aumentar nossas capacidades para criar valor para os outros. À medida que fazemos isso, surgem novas oportunidades, pois temos capacidade para fazer mais. E quando temos uma nova oportunidade, ela nos mostra que precisamos desenvolver outra. É por isso que eu chamei esse livro de Virtual Cycles of Mutual Benefit. Este é apenas um livro de 100 páginas que eu escrevi como um manual para os funcionários. Devido ao ritmo das mudanças, eu precisava que nosso pessoal pensasse que tínhamos que mudar mais rapidamente, tínhamos que promover a explosão criativa com mais intensidade. Temos que ajudar eles e, melhor ainda, ajudá-los a se autorrealizarem, então temos que fazer tudo o que estamos fazendo, mas agora com o dobro da velocidade. Por isso escrevi esse livro, para poder explicar isso. E foi o que nos tornou bem-sucedidos, e agora temos de fazer isso com esteroides. É isso que eu recomendo para todos. Temos estagiários e eles perguntam: onde eu devo me concentrar? Esqueça o brilhante. Pense. Onde tenho os recursos para criar valor e pelo que vou me apaixonar? Porque se você não for apaixonado por isso, não vai se dedicar ao trabalho e à intensidade para ter o sucesso. Em seguida, desenvolva isso e encontre as melhores oportunidades. Se você não estiver entusiasmado com elas, se não estiver interessado, então você tem a oportunidade errada. É um processo de tentativa e erro. Então, não se preocupe em cometer erros. Se você nunca comete um erro, isso mostra que você não está tentando nada de novo. Você Certo. nunca vai inovar porque, se nunca fracassar em nada, é porque você nunca tentou nada de novo. Você já ouviu a história de Thomas Edison? Sim. Sim, ele disse: não tive nenhum fracasso, aprendi 9.000 coisas que não funcionam. Certo. E eu te garanto que tive muito mais do que 9.000 fracassos. Então você Eu realmente... posso até te envergonhar com isso. Então você realmente aprecia e incentiva o fracasso. Bem, mas somente se você tiver um
experimento bem projetado para aprender com o seu fracasso. E não ficar E repetindo se isso, você né? estiver apenas experimentando coisas à toa, primeiro comece perguntando: eu tenho capacidade de ser bem-sucedido nessa nova empreitada? Ela tem o potencial para fazer a diferença? Você tem que fazer isso e projetar o experimento de forma com que você vá aprender. E se não funcionar, por que não funcionou? Faça como Edson fez. Ok, não vou mais fazer isso, já vi o que há de errado com isso, então vou tentar coisas novas. Quais são as habilidades que você gostaria de ter aprendido? Seja um novo idioma, um esporte, um estilo de filosofia. Tem alguma coisa que você gostaria de ter aprendido na vida e ainda não aprendeu? Porque eu, por exemplo, estou aprendendo espanhol porque nos últimos 20 anos, no final de cada ano, eu pensava: o que é que eu quero fazer e ainda não fiz porque eu tive medo. Então, finalmente, eu estou me dedicando totalmente a isso. Eu tenho um professor que está me ensinando 3 vezes por semana, eu estou fazendo o melhor que eu posso, eu vou me comprometer com isso pelo tempo que for necessário. E eu estou muito orgulhoso do pequenininho progresso que eu estou fazendo, mesmo sabendo que vai levar muito tempo. Tem alguma habilidade que você gostaria de ter aprendido? Ah, sim, não, eu preciso desesperadamente, e todos nós precisamos, de pessoas com motivação negativa, que são amargas e destrutivas para si mesmas e também para todos os outros. Como podemos alcançá-las? A única maneira de chegar até elas é descobrir o que está motivando elas. E talvez nem elas mesmas saibam o que é. Ajudá-las a encontrar isso, e é isso que minha filha está trabalhando, ajudá-las a encontrar isso, para que então possam contribuir, se motivar, acreditar em si mesmas e ter sucesso. É nisso que estamos lamentavelmente carentes na sociedade como um todo, porque achamos que temos respostas e isso não está melhorando. Então você gostaria de ter aprendido isso mais cedo, de como Bem, alcançar? não, eu gostaria de ter aprendido isso agora. É, eu entendo. Temos algum sucesso, mas, cara, para fazer a diferença em nossa sociedade, precisamos de muito, muito mais sucesso na capacitação de pessoas. A única maneira de fazer isso não é capacitando alguém, mas sim ajudando as pessoas a se capacitarem. A menos que a pessoa esteja disposta, que veja os benefícios disso, e que esteja disposta a trabalhar duro, como disse Maslow. Isso não é um pudim instantâneo, isso requer suor ao longo do tempo. Então, para que alguém faça isso, são necessárias 3 coisas, incluindo sair da cama pela manhã, insatisfação com o estado atual, uma visão de um estado melhor e um caminho para chegar lá. Então, é disso que precisamos. Precisamos dessas 3 coisas. Temos que convencer as pessoas dessas 3 coisas. Você precisa estar insatisfeito porque existe uma maneira É, melhor para você e aqui está o caminho para chegar lá, e de uma felizmente, forma que possam internalizar e acreditar, para que estejam dispostos a fazer o esforço. eu concordo 100%. Infelizmente, eu aprendi que é muito, muito difícil quando as pessoas estão numa situação ruim ou até numa situação boa e realmente quererem criar uma mudança drástica, né? É quase como se a gente precisasse do abalo, do alerta, de uma experiência de quase morte, uma lesão, uma doença, morte na família, para que a gente diga: não é mais isso que eu quero para minha vida, eu preciso criar um novo caminho e poder seguir em frente. O que para mim é lamentável, eu gostaria que a gente tivesse ferramentas para acelerar isso quando as coisas estão não tão bem, mas podemos administrar isso enquanto ainda está tudo bem, só não estamos vendo a capacidade de realmente crescer. E eu tenho algumas perguntas finais para você, mas é por isso que o seu livro é tão importante para as pessoas nesse momento. Believe in People, soluções de baixo para cima e um mundo de cima para baixo. Porque você está ensinando o princípio de como podem fazer isso por si mesmos, né? De como capacitar e inspirar pessoas em suas vidas e famílias, empresas, funcionários, equipe, o que quer que seja. Esse livro tem princípios incríveis e eu marquei muitas páginas aqui. Oh, Os ótimo. os princípios que você ensinou em sua vida são muito poderosos e todas essas pessoas que são líderes no mundo que você mencionou e apresentou aqui, as lições que elas ensinam também, eu quero que as pessoas comprem esse livro e é muito inspirador. Eu tenho algumas perguntas finais para você. Essa aqui é chamada As Três Verdades. Eu faço uma pergunta hipotética a todo mundo no final da entrevista
e essa se chama A Pergunta das Três Verdades. Então eu espero que você ainda esteja por aqui por muitos e muitos anos, mas eu gostaria que você imaginasse que você tem 100 anos de idade, a idade que você quer ter 150, e ainda está contribuindo para o mundo, né? Além de ter escrito mais 10 livros, seja lá o que quiser fazer, você continua realizando os seus sonhos. Mas, por algum motivo, esse é o seu último dia. E, por alguma razão, hipoteticamente, tudo que você criou e essa entrevista, seus livros, todo o seu conteúdo, precisa ir contigo para um outro lugar, para onde quer que você vá. E você só pode deixar para trás 3 coisas que você sabe serem verdadeiras de todas as lições que aprendeu, e você só pode compartilhar 3 lições com o mundo. E isso é tudo que a gente teria para se lembrar de ti. Novamente, é um cenário hipotético. Quais seriam essas 3 verdades para você? Bem, tudo começa com a filosofia de Spinoza de que Deus se revela por meio da harmonia ordenada de tudo o que existe. Quer você acredite em Deus ou não, se quiser dizer natureza, tudo bem. Chame como quiser, mas é um universo ordenado. Todas essas verdades estão interrelacionadas. A razão pela qual elas são verdadeiras é porque outras coisas são verdadeiras, então essas verdades são as mesmas. Nós criamos essas disciplinas, a economia, a filosofia, a ciência, tudo bem, são coisas independentes. Não, elas são assim apenas porque nossas mentes são muito fracas para entender como todas elas se interrelacionam. Veja a segunda lei da termodinâmica. Tenho certeza de que você está estudando, provavelmente lendo sobre ela todos os dias. Eu estou brincando. Somente um nerd como eu teria essa ideia, eu sei. Mas a segunda lei da termodinâmica é considerada provavelmente a lei mais importante da natureza. Já foi chamada de a era do tempo. E é um sistema fechado em que a entropia aumenta, ou seja, a inutilidade e o caos. Por exemplo, você tem um copo e o deixou cair, você tinha essas moléculas em uma forma de que você poderia usar. Você deixou ele cair e ele quebrou, agora vai ser necessário energia e conhecimento para poder recriá-lo. Então você vai consumir essas moléculas em um estado de inutilidade, o que aumenta a entropia porque você teve que desperdiçá-las para criar um novo vidro. E o que isso tem a ver com as outras disciplinas? Bem, você descobre que isso é verdade não apenas na natureza, mas também para você como indivíduo. Se você é um sistema fechado, você se fecha para o resto do mundo. Se tentar fazer tudo sozinho, ficará para trás e provavelmente morrerá rapidamente. E isso é verdade para uma organização e é verdade para a sociedade. Então, o que isso nos diz? Nos diz coisas sobre imigração, coisas sobre liberdade de expressão e investigação aberta. Isso nos diz sobre comércio, está relacionado à lei de Ricardo da vantagem comparativa, a divisão do trabalho da vantagem comparativa. Quando isso começou a ser permitido, ao invés de todos terem que fazer tudo sozinhos, foi quando a prosperidade começou a decolar e a pobreza começou a diminuir no século XVIII. Então, eu não posso te dar 3 verdades, porque a verdade é um todo, e essa é a minha verdade. Eu passei a minha vida tentando entender como tudo é ordenado e como posso tirar proveito dessas leis e também aplicá-las para melhorar minha vida e a vida de todos os outros. Incrível. Quando você diria que se sente mais amado? Nesse momento. E sabe por quê? Por Porque quê? estamos fazendo algo para ajudar outras pessoas. Somos mais eficazes nisso. Estamos nos focando mais nisso, com meu estado de espírito, minha mentalidade e o meu dom. Na maioria dessas décadas, eu estava trabalhando nisso antes de termos a Stand Together e criarmos essa comunidade filantrópica. Eu estava focado em, ok, eu vou ensinar a teoria, ou vou apoiar as pessoas que estão ensinando a teoria e mostrando os exemplos por meio da história. Bem, isso agrada a uma certa porcentagem das pessoas, mas a maioria delas quer ver como isso
ajudou o Joey a transformar sua vida, ou como ajudou a Sally a transformar sua vida, quando elas veem isso, uau, isso funciona. Eu já vi isso funcionar. Você deveria ter conhecido a Sally antes. Ela é uma pessoa diferente. É por isso que estamos tendo esse sucesso e tantas pessoas em todo esse espectro ideológico, fazendo com que as pessoas trabalhem juntas e que cada vez mais pessoas se concentrem no empoderamento de baixo para cima. Eu adorei isso. Eu tenho uma última pergunta para você, Charles. E antes de fazer isso, eu quero lembrar novamente as pessoas que elas podem ter o livro believeinpeoplebook.com. Olhem lá, princípios atemporais, ótimas histórias, algumas delas de como você criou seus filhos de maneiras interessantes para que eles se tornassem seres humanos melhores quando eles crescessem. O que eu achei muito, muito fascinante sobre como ser um pai com seu tipo de status e riqueza, como criar ótimos filhos. Apenas princípios atemporais e muita sabedoria sobre como ser um ser humano melhor e capacitar pessoas ao seu redor. Não deixem de conferir esse livro, believeinpeople.com. Charles, eu quero te agradecer por um momento, antes da pergunta final, pelo seu desejo contínuo de ajudar outras pessoas, especialmente na sua idade, seu desejo contínuo de ser um aprendiz por toda a vida, como seu pai que te criou e te inspirou a ser um cara assim. Você vive esse princípio que ele te deu há tantos anos, 80 anos atrás, quando ele te ensinou isso. A sua consistência e humildade, sua consistência na alegria, o fato de você ter muita alegria em contribuir com as pessoas, para mim é realmente um grande exemplo. Você me faz me lembrar muito do meu pai, por isso foi um prazer estar aqui na sua frente virtualmente. Eu espero que um dia eu possa ir ao Kansas para que a gente possa se ver. Sim, bem, é um prazer para mim. Você e eu parecemos estar na mesma página para termos uma conversa. Estamos treinando? Pois é, eu também acredito muito nas pessoas. Eu estou aqui para servir, essa é a minha missão, alcançar 100 milhões de pessoas Isso é ótimo. por semana. Obrigado por fazer o que está fazendo. Claro, e minha última pergunta é, qual é a sua definição de grandeza? Como vocês sabem pelo meu livro, meus heróis número 1 são Frederick Douglass e Viktor Frankl. E isso porque eles, nas mais horríveis condições, um era escravo e o outro acabou em um campo de concentração nazista, se dedicaram a ajudar os outros. Quando Frederick Douglass foi autorizado a dar aulas na escola dominical, ele havia aprendido a ler sozinho aos 8 anos de idade e começou a ensinar outras pessoas, outros escravos, também a ler. Ele disse, finalmente encontrei uma maneira de contribuir. Uau! E quando ele escapou e se tornou um empreendedor social, bem, ele encontrou o seu dom. De novo, todos esses elementos são para essas pessoas que são ótimas pessoas, elementos de que falamos. Ele não só se dedicou a outras pessoas que haviam sido escravizadas, mas depois, na reconstrução, ajudou a se livrar da injustiça que havia ali e também a eliminar a injustiça para todos os outros, contra as mulheres, que praticamente não tinham direitos, e contra certos imigrantes que estavam sendo perseguidos e discriminados. Ele lutou por justiça por todos, e tudo sem vingança. E esse que foi o caso. Para mim, as maiores pessoas são aquelas que superaram todos os maiores obstáculos e lutam contra esse tipo de injustiça, não para punir aqueles que a cometeram, mas para ter um mundo onde essas injustiças apenas deixem de existir. Essas que são as melhores pessoas. Eu adorei isso, Charles. Você é uma inspiração. Eu sou muito grato pela sua sabedoria, seu tempo é muito precioso. Obrigado por suas definições e suas histórias e lições. Muito obrigado, Charles. Muito obrigado. Bem, você fez tudo isso aparecer. Você é um mestre nessa arte, meu amigo. Eu agradeço. Eu espero que você tenha centenas de milhões de espectadores, ou bilhões. Eu agradeço. Vamos ultrapassar os limites. Vamos fazer, eu tô dentro. Então aqui está a próxima frase que eu quero dar a todos. Coloque-a no espelho, especialmente se você está passando por momentos difíceis e não consegue dormir à noite. E a citação é esta. No final, tudo ficará bem. ... E se ainda não está... ... Não é o fim. Os pontinhos significam pausa.